Muito bom dia, pessoal. Iniciamos aqui o nosso dia com mais uma eleição americana concluída e Donald Trump foi aí o eleito com 51% dos votos, como sendo o próximo presidente americano. O que nós temos aqui de analisar? Para quem me conhece sabe que emoções é uma coisa que eu não trago de jeito nenhum aqui para o nosso mercado. Então todas as minhas análises são frias, baseadas no que o mercado está nos mostrando. E o que o mercado está nos mostrando? Está nos mostrando uma felicidade extrema nesta manhã. Está nos mostrando que neste momento nós temos um mercado em topo histórico. Se nós trouxermos uma visão mais racional, diríamos sim que estamos num mercado caro, porém pode estar barato, dependendo da atitude que o Donald Trump tiver nos próximos 4 anos. Por que dependendo da atitude? Vamos olhar baseado nos últimos, no último governo que ele esteve. Basicamente, uma das brigas mais fortes que ele tinha diretamente com o Fed era a da diminuição até a zerar a taxa de juros americana. Óbvio que eram outros momentos da economia. Já tínhamos ali um Estados Unidos endividado em relação ao PIB, mas não tão endividados como hoje, que nós já vamos falar disso, que traz aí uma mudança bem complexa em questão essa diminuição de taxa. Mas a gente sabe que ele tem essa visão mais pró-mercado e que não gosta de juros para pessoas não produzirem nada, e sim estimula americanos, investidores, colocarem o dinheiro em empresas para sim essas empresas crescerem, se multiplicarem, gerarem emprego, continuarem essa máquina toda. Então essa é uma visão que ele teve no seu último mandato, que acredito que vai ter neste mandato também, que essa alta toda que faz a gente olhar para o mercado como sendo caro, ele pode estar muito barato. Por quê? Porque nós temos aí uma quantidade muito grande, mas muito grande, de dinheiro parados em títulos americanos e renda fixas diversas, por causa que a taxa de juros está atrativa para isso. Esse dinheiro parado não beneficia em muita coisa, não faz as empresas crescerem em muita coisa. Mesmo assim, nós estamos acompanhando os balanços das empresas e estamos vendo balanços sendo reportados cada vez mais forte. Sim, é um momento bem diferente das demais eleições. Estou aí no mercado há 4 eleições americanas, já passei aí por alguns momentos. Esta euforia, esta volatilidade que está tendo hoje, nas outras eleições teve aí nas suas prévias, mas o mercado agora deixou para a definição, então foi uma diferença muito grande, porque antigamente a gente tinha, nas outras eleições, a gente tinha o mercado reagindo a todas as pesquisas, a todos os fatos, e aqui o mercado reagiu apenas ao resultado, e reagiu muito positivamente. Então a gente tem o S&P, que são as 500 maiores ações americanas, subindo 2%, a gente tem as empresas de tecnologia subindo 1,76% e o que mais se destacou são as small caps, as empresas de menor valor, subindo 5,8%. Isso é sim um belo de um indicador disso que eu estou comentando. Muitas small caps, principalmente das partes financeiras, estão com dificuldades nos Estados Unidos devido à sua taxa de juros estar bem alta. Pode ser que isso seja um indicador desta
possível diminuição. Quando eu falo diminuição, não é amanhã ou depois, é num prazo de 4 anos, que é o seu mandato, ok? Dow Jones também apresentando aqui 2,5% de alta às empresas mais tradicionais do mercado. Basicamente, essa movimentação de alta toda impulsionou também o Bitcoin, que ambos os candidatos tinham aí uma promessa. Se vai se concluir, não sabemos, mas uma promessa de pontos favoráveis para o Bitcoin. Basicamente, os investidores de Bitcoin estão aí bastante otimistas e fazendo compras neste momento, levando o preço da moeda para 75 mil dólares, sendo a sua máxima histórica, ok? O ponto que eu quero falar antes de nós olharmos para essas tendências e termos uma conclusão final um pouquinho melhor é exatamente este dado. Por quê? Na minha visão, este presidente que está assumindo, ele não está simplesmente assumindo a maior potência econômica do mundo em plena organização. Não. Ele está assumindo a maior potência econômica do mundo muito desorganizado, com uma dívida muito grande, com fatores que nós presenciamos este ano de o Congresso ter que se juntar para o funcionalismo público do país não parar, para aumentar o empréstimo, para aumentar aí a captação de dinheiro do governo americano para setores básicos dos Estados Unidos não parar. Este presidente está chegando na maior potência do mundo, aonde você vai na prateleira do mercado e você vê altas expressivas de alimentos devido a uma inflação, sim, que tem presente. E isso nunca foi, ou melhor, nos últimos 20, 30 anos, nunca foi presente na vida dos americanos. Então, está entrando em uma casa muito, muito desorganizada e precisa fazer essa organização. E esta organização pode, em muitos momentos, não ser um mar de rosas para os investidores. Quando a gente olha aqui de 2020, a dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB, ou seja, o que os Estados Unidos deve em relação a tudo que ele produz, foi para 126%, ou seja, 26% a mais do que os Estados Unidos produz, ele deve. Depois caiu para 123, para 121 e para 122 voltou a subir em 2023. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que é a maior economia do mundo, é o detentor da moeda mais forte e referência do mundo, é o detentor das maiores empresas que está revolucionando do mundo, mas também virou um dos grandes países endividados em relação ao PIB do mundo. Para vocês terem uma ideia de comparação, esta dívida referente ao PIB num país como o Brasil está aí beirando 75%, 76%. Ou seja, o país produz mais do que tem de dívida. Os Estados Unidos já têm mais dívida do que capaz de produzir. Então, basicamente, é um país diferente. Quando ele era presidente no outro governo, ele estava praticamente empatado o seu PIB e a sua dívida. Mas, devido ao fator da pandemia, a gente teve este aumento expressivo e, é claro, para quem está olhando os mercados, as análises, que o governo atual não foi capaz de fazer nada contra isso. E é complexo fazer alguma coisa contra isso, porque exige atitudes que pode ser impopular e pode trazer volatilidade, pode trazer correções no mercado e pode fazer aí muito barulho, e a gente sabe o quanto isso atrapalha a gestão. Então, basicamente, qual que seria, né, a lição de casa? É assim como as nossas despesas pessoais, é assim como as despesas pessoais de uma pequena empresa, é assim como a gestão financeira de um país. Mais receita e menos despesa. Como vai aumentar mais receita?
o simples fato de falar em aumento de imposto é traumático e principalmente numa inflação que já está alta. Então, se vier com alguma coisa de aumento de imposto, isso pode trazer bastante confusão no solo americano. A questão é diminuição de despesa. Como é que diminui a despesa? Muito desse endividamento está também pelos Estados Unidos está pagando um juros alto a quem empresta dinheiro para eles. Então, nos últimos anos, a gente conseguiu ter 5% livre de risco emprestando dinheiro para os Estados Unidos. É muito caro. E esse é um foco que o Trump já teve no seu primeiro mandato, que é ir contra a taxa de juros e fazer com que ela chegasse próximo, bem próximo aí de zero. Ele brigava ferreamente com o Fed, com o Banco Central, para esta diminuição da taxa de juros. Por quê? Porque isso é uma atitude pró-mercado. O que é pró-mercado? Não faz sentido nós termos o dinheiro parado numa renda fixa e esse dinheiro não está sendo circulado na economia. Não faz sentido nós imprimirmos tanto dinheiro para socorrer as pessoas na pandemia e essas pessoas pegarem isso, deixarem numa renda fixa e viverem no sofá. Não faz sentido. Então, faz sentido que esse dinheiro que foi impresso vá para a economia, incentive consumo, incentive as empresas crescerem, incentive mais contratação de funcionários e um crescimento mais orgânico. Mas, para fazer isso, precisa diminuir a taxa de juros, e isso no primeiro mandato a gente já viu o Trump fazendo e brigando muito forte. Fazendo isso, este dinheiro, este poder de compra pode inflacionar ainda mais. Então não é uma equação simplesmente, agora você faz isso, 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 está tudo resolvido. Não, eu acho que é o maior problema financeiro que o mundo já teve no dia de hoje. Por isso, eu quis trazer este vídeo e esta visão da seguinte situação. Não é apenas um mar de rosa, não é apenas a vitória de Donald Trump que vai fazer esses mercados subirem, que vai fazer a inflação diminuir, que vai fazer as coisas se organizarem. Não é, porque a casa está muito bagunçada. E para começar a organizar essa casa, muitos desconfortos é capaz de surgirem por aí. Ou seja, meus amigos, perante a mercado, o que aparentemente estava caro até hoje, pode sim estar barato, por causa de uma diminuição da taxa de juros que, se ele botar aí toda a energia que ele teve nos últimos no último mandato para diminuir essa taxa de juros, este mercado pode ir para a lua, ok? Porque é muito dinheiro e sim, este muito dinheiro que foi impresso era para estar em mercado, era para estar na economia e não para estar em renda fixa. Então, basicamente, se isso voltar a se organizar, este mercado americano pode sim ir para a lua. Podemos estar num momento bastante oportuno, mesmo ele estando caro hoje, ok? A grande questão, meus amigos, podemos ter momentos de volatilidade e de incertezas neste processo, por dois motivos. Pelo primeiro, este que eu acabei de explicar, que a equalização entre receita e despesa muitas vezes não é confortável e isso pode trazer desconforto, seja uma mexida em imposto, seja sei lá o que possa acontecer, mas isso pode trazer desconforto e uma desconfiança por parte do investidor. E o segundo ponto, nessa volatilidade toda que ele pode ter uma correção maior do mercado neste momento, né, não ser este mar de rosas como um todo, é que ele pode também ter esse enfrentamento dessa resistência na diminuição
da taxa de juros. E a gente viu aqui que muitas vezes este mercado caiu quando a taxa de juros, brigas de mercado e taxa de juros. O investidor como um todo quer segurança e rentabilidade. Quando a gente tem um país que é a maior economia do mundo, porém essa maior economia do mundo está com uma casa muito desorganizada, está devendo mais do que recebe, é levar essa visão para dentro da sua casa. Você tem uma casa que você ganha 10 mil todo mês e gasta 12 mil todo mês. A sua casa não está saudável. É assim como estão os Estados Unidos. Dá para ficar saudável? Sem dúvida nenhuma. Tem as maiores empresas, as maiores tecnologias, os maiores potenciais de dobrar aí receitas devido à sua capacidade e à sua grandeza. Mas isso pode trazer estresse e geração de correções no mercado. Então, a minha visão, né, muita gente tá, e aí, Gustavo, o que você faz? O que você imagina? Nós somos investidores no mercado, eu sou investidor no mercado americano há 14 anos, e a nossa olhar está muito mais focado na compra do que na venda, obviamente, e eu vejo sim, neste momento, os Estados Unidos que pode estar barato. Mas eu também não vou sair comprando qualquer coisa pelo simples fato de pode estar barato. Não. Tem setores que vão se beneficiar, tem setores que vão corrigir, tem setores que estavam ali mais atrasados, que podem aí ter uma explosão maior. Basicamente, a nossa função como analista é tirar essa visão, tirar essa euforia do momento e analisarmos mercado. Quando a gente simplesmente analisa tendência, neste momento nós temos um padrão chamado rompimento do topo histórico, ou seja, o mercado está vendo motivos para pagar acima dos 5.900 pontos, já estamos a 5.942. Mostra compradores mais sólidos aqui entrando no mercado. Quando a gente vê para essa ETF que é negociável, a gente vê essa movimentação de alta mais expressiva. Isso daqui é a compra que de fato as pessoas estão fazendo dos títulos do índice americano, das 500 maiores ações. Então sim, é um ponto favorável à eleição do Trump? Sem dúvida nenhuma. Sim, pode trazer aí a volta desta organização? Sim. Pode aí ter uma explosão de mercado, principalmente se ele diminuir a taxa de juros? Sim, mas isso pode trazer consequências de curto prazo. Aumento de inflação, impostos, alguma coisa do tipo, e aí a gente vê o mercado tendo momentos de correções e diminuições de valores, ok? Então, basicamente, meus amigos, não saiam comprando só porque o Trump ganhou. Tem empresas boas para ser compradas hoje, tem empresas arriscadas para ser compradas hoje. Este é a mensagem deste vídeo e sim, vamos aí junto com o mercado agora aproveitar oportunidades de alta que, sem dúvida nenhuma, começará a aparecer a partir de agora, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito um pouquinho de sentido para vocês me assistirem. Fiquem todos com Deus, um abraço, tchau, tchau.